gente vai esperar só mais um minutinho, tá? Que o pessoal tá tentando entrar. Oi, Dília, você me ouve direito? Tá tudo certo com o áudio? Você consegue me ouvir? Tá dando de ouvir. Tá? Você tá me vendo? Tudo bem? Tudo. Então a gente vai começar, tá, Dília? E aí, conforme os outros vão entrando, a gente vai dando continuidade, tá bom? Tá. Bom, Dília, eu separei a apostila, né, do curso que é dada para vocês, para que a gente possa fazer um apanhado, né, da apostila, já que ela é mais específica, que ela é mais voltada para o curso de vocês. Então eu separei alguns tópicos para que a gente possa discutir um pouco, né, conversar um pouco sobre esses tópicos. Posso expor mais um pouco de como é, realmente como funciona, com a visão mais do administrativo, né? Já que eu sou da área da administração, então a gente vai tentar encaixar um pouco na profissão de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui a apostila para a gente começar. Você consegue ver a apostila direitinho? Consigo. Então tá certo. Então a gente vai começar. Bom, a gente vai primeiro falar sobre realmente o que é gestão de pessoas, né? Quando a gente trata, que a gente começa a trabalhar, a gente trabalha com pessoas, né? Inclusive na área de vocês, né, no curso de vocês, a gente trabalha com pessoas de um modo diferente. Boa noite para quem está entrando agora, né? A gente já começou a aula com a Dília, que foi a primeira a chegar, tá? Vamos dando continuidade, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Ligar o microfone de vocês ou chamar no chat que a gente faz uma pausa e a gente retoma o que vocês querem conversar, tá bom? Então, gestão de pessoas, como o próprio nome da disciplina diz, né? A gente vai gerir pessoas, trabalhar com pessoas. Então, inclusive no curso de vocês, na profissão de vocês, é bem diferente até. Por quê? Porque quando você trabalha com o agro, você trabalha em lugares livres, né? E você não trabalha, geralmente você não trabalha, claro que tem o setor administrativo também, mas você não trabalha fechado apenas num prédio, né? Você tem que lidar com trabalhadores no campo, então lidar com ações climáticas, né? Você trabalha muito com o tempo, como que está o tempo, o clima. Então aqui na nossa região, por exemplo, a gente vivencia muito isso, né? As duas estações. Então para cá o nosso agro ele depende muito também do clima, né? Tem que se aprender a trabalhar com o clima na nossa região, sendo que a nossa região realmente é muito rica nessa área, né? Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala de gente, né? Então, uma das áreas dentro das empresas que mais vem sofrendo transformações nos últimos anos é a gestão de pessoas, tanto nos seus aspectos tangíveis e concretos, como a remuneração mesmo, né, sistema de treinamento, como nos aspectos conceituais e intangíveis, né? Que são as pessoas e os seus perfis, a cultura, a história que cada uma traz para o seu ambiente de trabalho, né? Os valores, as relações e as formas de integração que aquela pessoa, né, traz para o seu ambiente de trabalho. Então, a gente vai ver algumas vantagens
de se trabalhar com pessoas, né? Assim, durante esse tema, algumas competências nós vamos desenvolver, nós vamos comentar. Então, definir a gestão de pessoas e suas características fundamentais, identificar os processos de gestão de pessoas, que descrever a importância da gestão de pessoas no agronegócio, empregar ações de gestão no ambiente rural, registrar a importância do diagnóstico que se faz à liderança, comparar e esclarecer a diferença entre líder e chefe, isso é muito importante, valorizar a liderança participativa, né, onde a gente tem o trabalho em conjunto, realmente, o trabalho em equipe, e isso hoje em dia ele é bastante desenvolvido e ganhou bastante relevância no mundo organizacional, né, no campo organizacional. Interpretar os desafios e buscar solucionar situações e problemas com criatividade, né? A gente tem vários desafios, gerir conflitos é muito complicado, esclarecer os diversos modos de planejamento estratégico. Então, aqui a gente vai ter o conceito e contexto de gestão de pessoas, né? Como a gente sabe, gestão de pessoas é saber lidar com o outro, é saber realmente entender as necessidades do outro, mas também o outro entender as necessidades da empresa, da organização, como a gente está falando aqui, né, gestão de pessoas dentro do campo de trabalho, né, do setor de trabalho. Então, existem diferentes fatores que causam essa mudança, como alterações políticas, econômicas, culturais, sociais e tecnológicas, as quais acabam trazendo transformações e incerteza às organizações. A gente tem agora o que a gente está vivendo, por exemplo, a questão da pandemia, né, que é uma questão mundial, onde as pessoas e as organizações tiveram que aprender a lidar com esse novo normal, né? Tiveram que sair da empresa e aprender a gerir o seu funcionário, o seu colaborador de casa, dar ferramentas para que ele possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma em casa, né? E de que forma também cobrar isso dele, né? Então, a gestão de pessoas, ela vem evoluindo conforme o tempo, ela vem acompanhando as mudanças tecnológicas também, né? As transformações políticas, as questões sociais, por exemplo, hoje em dia se ouve muito mais o lado do colaborador, né? Antigamente não, a gente tinha muito, acho que vocês devem lembrar, né? O que tinha muito antigamente o cliente sempre tem razão, né? Se dizia muito isso. Hoje em dia existe uma adaptação para essa frase. Então o cliente nem sempre tem razão. Mas é claro que a forma que isso é abordado é muito importante, né? Como falado anteriormente, uma das áreas empresariais que mais sofre mudanças é a de recursos humanos, também conhecida como gestão de pessoas, gestão de talentos e gestão de capital humano. Né? São diferentes nomes, mas com a mesma finalidade até. O que é gestão de pessoas e quais são os seus objetivos? Todas as empresas, elas dependem de pessoas, né? Seja para dirigi-las ou para controlá-las, assim como para fazê-las operarem. Então, na produção nós dependemos. Apesar de muitas empresas terem reduzido o número de pessoas, mas ainda assim, ainda com essa automação, é necessário que exista alguém para gerir tudo isso. Gerir as máquinas que foram compradas, né? Fazer a manutenção dessas máquinas. Então, nem tudo a tecnologia tomou conta, digamos assim. Logo, toda organização é constituída de pessoas e depende delas para ter sucesso, né? Então, nós fazemos a empresa, nós que trabalhamos. Então, aquele também dito popular que nós temos que quando nós vamos trabalhar em uma empresa, nós precisamos vestir a camisa dessa empresa, é verdade. Mesmo porque quando a empresa que você trabalha cresce, você cresce junto com ela, né? Então, as pessoas passam a lhe ver da mesma forma que veem aquela empresa. A Dília trabalha na empresa tal, ela é muito bem conceituada, então já ganha um peso, né? Você trabalhando em empresas que crescem com a tecnologia, com o passar do tempo.
Então, no mundo em que vivemos com tantas mudanças, as principais palavras dentro de um negócio passaram a ser produtividade, qualidade e competitividade. Com isso, as pessoas se tornaram o diferencial competitivo que mantém e promove o sucesso da organização. É muito importante que a gente veja realmente o indivíduo como um ser, né, que pode ajudar a empresa a evoluir competitivamente, né? Que possa ajudar a empresa a se tornar cada vez mais competitiva no mercado. Então, e a empresa dar para esse colaborador ferramentas, né, para que ele possa se desenvolver profissionalmente, isso conta muito. Nós temos, por exemplo, no Brasil inteiro, alguns problemas com isso, com o dar para o meu colaborador ferramentas para que ele possa desenvolver da melhor forma o trabalho. Mas como assim? Ele tem que sentar e tem que fazer o trabalho dele porque é obrigação dele. Sim, é obrigação dele. Mas o que eu estou fazendo quanto organização para que ele possa cumprir com suas obrigações da melhor forma? Né? Então, a empresa deve refletir nisso. O setor responsável por perceber e estudar a melhor forma disso acontecer é o setor de gestão de pessoas, né? Que é onde ele contrata, onde ele se preocupa com a qualidade de vida daquele profissional. Hoje em dia, o setor de pessoas ele não é mais como era antigamente, que apenas se passa lá no recursos humanos, né, que era tido para você assinar o seu contrato ou assinar a sua demissão, né, sua admissão ou sua demissão. Porque era muito assim. No entanto que hoje em dia nós ainda temos alguns filmes que podem relatar sobre isso, onde é dito, olha, passa lá no RH. Então, aquele funcionário já sabe que ele passando no RH, ele vai estar demitido. Correto, gente? Então, é assim que funciona. Tudo bem por aí? Até aí tudo bem? Tem alguma dúvida? Alguma observação? Dília, Heloísa e Alessandra? Tudo certo, Heloísa? Que bom, então... Tudo certo, professora. Então, vamos seguindo, gente. Então, em uma força de trabalho tradicional, o trabalhador serve o sistema. Numa força de trabalho de conhecimento, o sistema deve servir o trabalhador, né? Então, a gente vê que é uma via de mão dupla. O trabalhador exerce a sua função da melhor forma possível, se esforçando para que aquele trabalho aconteça e seja desenvolvido da melhor forma. E a organização dá o retorno para ele, né? Ou seja, dá oportunidade para aquele trabalhador e ferramentas para que ele possa se desenvolver profissionalmente. Entre as atribuições da gestão de pessoas está o desenvolvimento de políticas e atividades práticas para desenvolver os colaboradores, tais como agregar, que é o recrutamento e seleção de pessoas, aplicar, que é a avaliação do desempenho das pessoas, recompensar, que é remuneração e benefícios, desenvolver, que é o treinamento e comunicação, manter a higiene, segurança e qualidade de vida, monitorar, que é o banco de dados e informações gerenciais para acompanhar as atividades, né? Também podemos dizer que as pessoas passam boa parte da vida trabalhando nas organizações. Então, temos, de um lado, o trabalho que toma grande parte do tempo e dos esforços das pessoas, e elas dependem dele para garantir seus objetivos pessoais e profissionais e crescer na vida. Enquanto, do outro lado, nós vamos ter as empresas que precisam dessas pessoas, pois sem elas não conseguem produzir, operar máquinas, atender aos seus clientes, competir no mercado e atingir seus objetivos. Então, há uma troca, né? A gente pode ver aqui que há uma troca. Eu preciso do meu trabalho para sobreviver, né? Para ganhar o meu dinheiro, para eu ter uma qualidade de vida melhor, enquanto a empresa precisa de mim para produzir e se tornar cada vez mais competitiva no mercado de trabalho. Então, as pessoas e as empresas, elas têm objetivos próprios também, né, que nem sempre são os mesmos, né? A gente pode ver aqui alguns objetivos organizacionais e alguns objetivos individuais. Então, nos objetivos organizacionais, nós vamos ter a sustentabilidade, a lucratividade, a produtividade, a qualidade, competitividade,
redução de custos, imagem de reputação no mercado e novos mercados, né? Ou seja, para a empresa se abrir mais para o comércio, né? E já nos objetivos individuais, nós vamos ter melhores salários e ganhos, melhores benefícios, estabilidade no emprego, que hoje em dia já é muito valorizado, né? Há um certo tempo, na verdade, qualidade de vida, satisfação e respeito, oportunidade de crescimento, liderança e liberdade para trabalhar. Ou seja, a empresa, quando fala em liberdade para trabalhar, é a empresa te dar autonomia para exercer a sua função. Então, as pessoas estão se tornando cada vez mais importantes, isso já vem de um tempo, né? Dessa forma, a gestão de pessoas é a função que permite e incentiva a colaboração ativa dos empregados, funcionários ou colaboradores, para que seja possível alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Então, aqui nós temos 3 nomenclaturas também, gente: empregados, funcionários e colaboradores. Bom, as três nomenclaturas estão certas e podem ser usadas, certo? Algumas empresas evitam falar empregados, né? Falam mais funcionários, mas hoje em dia o que mais está na moda realmente de falar são colaboradores, né? Qualquer uma dessas denominações pode ser usada, porém nos dias atuais utilizamos mais a palavra colaboradores. Tá, gente? Então, os objetivos da gestão de pessoas, eles são variados e devem contribuir para a força da organização, abrangendo aspectos como ajudar a organização a alcançar seus objetivos, né? Como antes os colaboradores eles se limitavam a fazer corretamente as funções que eram determinadas pela empresa. Hoje eles ajudam a organização a conquistar os seus objetivos, né? Trazendo assim mais benefícios para esses colaboradores, ou seja, se a empresa cresce, ele cresce junto, trazendo benefícios para a empresa e para ele também. Proporcionar competitividade à organização, proporcionar à organização pessoas bem treinadas e motivadas. As pessoas são muito valorizadas hoje em dia na empresa, então algumas organizações veem o colaborador como um patrimônio valioso dentro da organização. Por isso é muito importante preparar e capacitar os colaboradores, por exemplo, dando treinamentos na área de pecuária leiteira por meio de curso de inseminação. Bom, né, bem específico da área de vocês, para que vocês possam entender um pouco. Daqui a pouco vocês estarão botando realmente, exercendo o instinto de empreendedoras que vocês têm, né? Cada uma tendo o seu empreendimento. Então é muito importante saber e entender um pouco como funciona a gestão de pessoas, né? Aumentar a satisfação das pessoas no trabalho. É muito importante que as pessoas trabalham satisfeitas, tanto com o seu ambiente de trabalho quanto com a sua remuneração. Desenvolver e aumentar a qualidade de vida no trabalho. Podemos dizer que a qualidade de vida no trabalho é oferecer um ambiente agradável, segurança no emprego, jornada de trabalho justa, remuneração compatível com a satisfação da maioria das necessidades, né, de cada indivíduo. Então, é muito importante que esse ambiente, né, para proporcionar uma qualidade de vida para o trabalhador, ele realmente seja um ambiente confortável. Administrar e incentivar a mudança, né, que a gente sabe que a tecnologia ela muda diariamente, né, muito intenso as mudanças da tecnologia, as políticas e culturais também que ocorrem nos dias atuais indicam que as organizações devem ser flexíveis e abertas às mudanças em suas atividades para garantir a sobrevivência e a competitividade. Isso é muito importante. Né? Manter políticas éticas e comportamento responsável com a sociedade. Então, toda e qualquer atividade da gestão de pessoas deve ser aberta, transparente, confiável e justa. Os direitos básicos de todas as pessoas devem ser garantidos sem nenhuma discriminação. Essa regra não vale apenas para organizações, mas também para todos os colaboradores que devem se guiar por princípios éticos e comportamento responsável. Bom, gente,
Essa ética, como a gente vem falando aqui, responsável com a sociedade, o que foi dito aqui é importante não só para a organização, mas também para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano. É tratar o colaborador ou quem vai na empresa tratar com dignidade, respeitando a sua cor, né, a sua raça, o seu credo, sua opção e orientação sexual. Então, isso é muito importante hoje em dia, né? Então, nós temos aqui 4 funções que constituem o processo administrativo: planejar, organizar, administrar e controlar. Dentro da administração, nós temos até um ciclo, que é o ciclo PDCA, é o ciclo contínuo, né, da melhoria contínua. Então, você tem planejar, organizar, administrar e controlar, ou seja, você sempre está em processo de mudança, né, em processo de melhoria. Então, o processo de agregar pessoas é utilizado para fazer o recrutamento e a seleção de novos colaboradores na empresa. O processo de aplicar pessoas é usado para verificar as atividades que os colaboradores vão realizar dentro da empresa, né, orientando e acompanhando o seu desenvolvimento. O processo de recompensar pessoas, que é a parte da remuneração, né, que serve também como incentivo para cada colaborador. O processo de desenvolver pessoas, utilizado para ajudar a capacitar e aumentar o desenvolvimento profissional das pessoas por meio de treinamentos e cursos. Processo de manter pessoas, usados para criar condições de trabalho satisfatórias, envolvendo a administração, o clima, a disciplina, a higiene, a segurança, a qualidade de vida e a manutenção de relações com os sindicatos. Isso é muito importante. Processo de monitorar pessoas, o empregado para controlar e acompanhar as pessoas, sempre verificando o resultado de trabalho que o colaborador está fazendo. Então, a seguir, vamos ver como fica a estrutura desses 6 processos da gestão de pessoas. Aqui nós temos um organograma, né, mostrando como fica, então, a gestão de pessoas, onde ela abre seus braços aí para o processo de agregar as pessoas e vem em ordem, né? Todos esses processos estão ligados de forma que um pode influenciar o outro. Então, se um processo for bem ou mal utilizado, ele pode favorecer ou prejudicar os demais, né? Então, aqui na apostila de vocês, nós temos exemplos, né? Se uma fazenda, o patrão, no processo de agregar pessoas, ele escolheu um funcionário que não sabia muito como fazer a aplicação de defensivos agrícolas na sua plantação, ele terá de realizar um intenso processo de desenvolver pessoas, dando treinamento ao colaborador para compensar a falha na hora da seleção. O exemplo 2, nós temos nessa mesma fazenda, precisa-se contratar um funcionário responsável para tirar leite, ou seja, ordenhar todos os dias, mas o processo de recompensa está sendo falho, não levando em conta as especificidades e as dificuldades da ordenha. Logo, essa falha pode exigir um intenso processo de manter as pessoas, dando qualidade de vida e segurança para esse colaborador. Então, nós temos aqui, onde um colaborador ele não era bem treinado e acabou errando no momento de exercer a sua função, enquanto o outro não era bem recompensado. Então, havia essa falha, ninguém queria ficar na vaga. Claro, se você não é valorizado, você vai procurar outras oportunidades. Então, nós vamos ver aqui uma comparação entre pessoas como recursos e pessoas como parceiras, né? Ou seja, se eu trato as pessoas apenas como recursos, como propriedade minha, ou se elas são parceiras, ou como realmente o nome, a nomenclatura de colaborador, realmente ela faz sentido, que é como parceiras, né? Tratar pessoas como parceiras. Então, tratar pessoas como recursos, empregados isolados no cargo, horário rigidamente controlado, preocupação com as normas e regras, depende totalmente da chefia, executoras de tarefas, apenas a mão de obra. E aí, quando as pessoas elas são tratadas como parceiras, nós vemos já uma grande diferença, né? Onde os colaboradores são
convivem em equipes, objetivos da organização são negociados e compartilhados, a preocupação com resultados, participação nas decisões, há uma preocupação com a ética e a responsabilidade social, fornecedores de atividades e eles ajudam e incentivam a inteligência e o talento, tá? Então, enxergando as pessoas como parceiras e colaboradores, a gestão de pessoas pode incentivar aspectos fundamentais da moderna gestão de RH, como veremos na sequência, né? As pessoas como parceiras da organização, então, como eu falei, ela forma um elo com a organização, onde elas podem se sentir satisfeitas e divulgar essa satisfação que é de estar trabalhando naquela organização, né? Então, eles se aplicam mais dentro do trabalho, se tornam mais competitivos também, né? Então, a gente tem várias vantagens, né? Realmente, para desenvolver as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho. Gente, até aqui tudo bem, meninas? Tá dando para entender? Tá tudo jóia? Como podemos incentivar o objetivo comum pondo em prática a gestão? O objetivo comum, Alessandra, no caso de organização, o objetivo comum é o crescimento da empresa, né? Ah, que bom. O que ficou faltando para esse praticamente a gente... Isso, é valorizar realmente o capital humano, né? Onde o colaborador ele trabalha, exerce a sua função, né? Com bastante empenho e a organização ela responde incentivando, né? Recompensando ele de forma justa, né? Ou seja, na remuneração mesmo, né? É o que falta nas empresas realmente, é valorizar de fato o colaborador, né? O lado humano realmente, entender as necessidades de cada um. Valeu, Alessandra? Tá respondido? Então vamos lá, continuando, né? Então o setor agropecuário e seus desafios na gestão de pessoas, né? O agronegócio brasileiro, ele representa um setor muito expressivo, tanto para a produção de riqueza quanto para a geração de empregos. A grande maioria das pequenas cidades brasileiras tem sua economia baseada no agronegócio, né? Então, é muito importante. A gente vê aqui mesmo na nossa cidade, né, meninas? Como é importante a gente ver a BR-163 se tornou um canal para o escoamento de grãos, né? Realmente da produção, desde o pequeno produtor, né, até o grande produtor. Então, a nossa região realmente ela cresceu bastante nessa área. E a gente espera que continue crescendo, né? A importância da gestão de pessoas no agronegócio. Então, nos anos de 1990, aconteceu uma importante abertura da economia brasileira para a comercialização com outros países, aumentando a concorrência para a maior parte dos setores produtivos do Brasil. Assim, os setores mais atrasados tecnologicamente tiveram de buscar novas tecnologias e, consequentemente, implantar novos processos de produção para que seus produtos pudessem se tornar competitivos no mercado globalizado. Então, é isso. A tecnologia ela veio agregar mais valor, né, mais agilidade ao trabalho, né, o escoamento realmente de cada trabalho, do trabalho do agro. A gente tem uma grande divulgação em cima do agronegócio no Brasil e a gente vive realmente de perto isso aqui na nossa cidade. No entanto que há uma preocupação realmente da ACES, né, com esse escoamento do agro aqui na nossa cidade. Eles fazem várias reuniões até para divulgar isso, né? Então é muito importante essa valorização realmente do agro. Para a nossa região é muito importante. E a tecnologia ela veio realmente agregar, ela veio juntar, realmente facilitar, né, esse escoamento. De que forma?
Antes, o que era feito com o humano demorava dias para ser feito. Hoje em dia, você tem apenas máquinas lá, né, onde o humano a pessoa precisa ficar apenas administrando, mas o maquinário faz toda essa captação, né, da produção. Então é muito mais rápido, ganhou-se mais tempo, ganhou-se mais agilidade, menos desperdício. Então a gente vê realmente uma produção mais lean, né, como a gente fala, né? Então, o rápido processo de inserção de novas tecnologias no setor agropecuário tem alterado o perfil do emprego ligado ao agronegócio brasileiro. Desse modo, são desafios para a competitividade do setor aspectos de gestão de pessoas, como seleção, treinamento, avaliação de desempenho, remuneração, segurança, qualidade de vida, ética e responsabilidade socioambiental. Essa responsabilidade socioambiental, ela pesa bastante para o setor do agro, né? Onde ele precisa fazer uma limpeza da área para ele produzir, né? Plantar o seu produto, né? Então, realmente precisa de um estudo e realmente de uma responsabilidade séria, né? Quanto a isso. A seleção, o treinamento e a própria avaliação do desempenho e a remuneração deve ser realmente pensada com bastante atenção para que o meu colaborador ele seja, como nós já dissemos, realmente valorizado e ele seja recompensado para que eu possa ter uma pessoa bem treinada e uma produção bem, como é que eu posso dizer, uma produção bem segura, né? Uma produção que eu realmente era o que eu esperava, digamos que colher daquilo, né? Daquela produção e não uma perda, né? Uma produção que, se eu colocar alguém, por exemplo, para que não entenda, como nós vimos, né, colocar alguém para fazer uma aplicação de algum agrotóxico, se eu coloco alguém para trabalhar de uma forma que não entenda realmente, uma pessoa mal treinada, ele vai colocar algo a perder. Então, eu preciso realmente treinar os meus colaboradores e fazer um acompanhamento para que esse treinamento ele seja contínuo, né? Normalmente, a administração de propriedade ela é feita pelo proprietário, que não tem conhecimento teórico de administração, realizando essa tarefa com base nas suas experiências de vida. Então, o proprietário ele vai crescendo e ele, às vezes, não tem uma preocupação de fazer um curso na área da administração para que ele possa entender um pouco mais. Então, conta muito a experiência, né? Mas hoje em dia nós já temos o sindicato realmente que ajuda também nessa parte do treinamento, né? Para ele, na maioria das vezes, para o proprietário, o importante realmente é apenas produzir. Então, ele esquece, deixa um pouco de lado o lado humano, realmente, né? Então, o recrutamento para uma mão de obra qualificada realizado pelo agronegócio, ele é muito carente, se comparado com várias alternativas de recrutamento que podem ser utilizadas. Então, nós temos o recrutamento interno, ou seja, é onde eu dou oportunidade para quem já trabalha comigo, né, que faz parte da organização, e nós temos o recrutamento externo, onde eu abro essa oportunidade para quem está de fora, para as pessoas que estão desempregadas também, ou para alguém que quer sair de uma empresa, alguém quer trabalhar com isso, né? Está procurando melhores, então se candidata para aquela vaga. Certo, gente? Então, nós vamos falar sobre a avaliação de desempenho, que ela é realizada de forma informal pelo próprio proprietário, onde ele vê realmente, vivencia como que aquele colaborador está trabalhando e a sua produtividade, né? Então, ele vai fazer a avaliação de desempenho mais dessa forma. E quando falamos sobre remuneração para os colaboradores rurais, nós podemos citar dois tipos. Então, temos o salário direto, que é a forma de pagamento mensal em dinheiro que ele recebe pelo seu trabalho, né? E o salário indireto, que é o pagamento em forma de moradia, água, luz, produtos e produtos produzidos pela própria propriedade, né? Ali pela própria local onde ele trabalha.
né? Então, nós temos o salário e temos o salário indireto, onde além do salário que ele recebe, eu também posso proporcionar para ele uma moradia, né? Dar uma parte, né, da colheita para ele, né? É muito importante lembrar que no ambiente de trabalho a diferença entre meio urbano e meio rural também existe. Então, nós temos o meio rural, o controle de ambiente de trabalho ocorre de maneira diferente da área urbana, porque no agronegócio normalmente as atividades são desenvolvidas em ambientes abertos e expostos a variáveis da natureza. E temos o meio urbano, onde existe maior controle e preocupação com as atividades que são desenvolvidas em ambientes fechados, devido à maior facilidade de controle do uso de equipamentos de segurança e do desenvolvimento do processo de trabalho, tá? Então, nós vamos andar mais um pouquinho para a gente ver outros tópicos, né, onde a gente vem falando bastante sobre essa relação da gestão de pessoas. E na apostila de vocês, vocês têm várias atividades. Vocês fizeram já essas atividades que tem na apostila de vocês? Vocês têm acompanhado, feito as atividades de uma forma para vocês fixarem, né? Exatamente, Heloísa. Planejamento é a palavra correta. Você tem razão. Na nossa vida, acho que planejamento é a base de tudo, né? Principalmente quando se fala de organização. Se não houver um planejamento, dificilmente se consegue êxito, né? Então, quanto à produção, realmente deve existir um planejamento. Gente, alguma dúvida até aqui? Ou a gente pode seguir? Querem fazer alguma observação, alguma pergunta, questionamento? Então, nós vamos seguir, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre liderança, né? Liderança na gestão de pessoas. Então, cada vez mais as organizações elas têm compreendido a importância de um líder na condução de uma equipe, motivando e desenvolvendo suas habilidades em busca de resultados e de sucesso profissional. Então, nós temos aqui, a liderança ela pode ser entendida como a forma de inspirar e motivar os colaboradores no atingimento de metas. O líder deve servir de referência e influência aos seus liderados, inspirando confiança e merecendo respeito de seus seguidores. Precisa confiar e apostar no seu talento, no talento de seus liderados e, em contrapartida, eles devem acreditar nas palavras do seu líder. Gente, a liderança ela é muito complicada. Aí ainda existe alguns métodos de liderar que eles são antigos, onde o líder ele é aquele que tem a palavra absoluta, né? Ou seja, ele não é aberto para ideias, para questionamentos, né? Então, é muito complexo isso, porque faz com que o colaborador ele fique, como é que eu posso lhe dizer? Ele fique acuado, ele não se sinta à vontade para talvez dar uma ideia ou para trabalhar de uma forma mais à vontade, né? Ele não tem autonomia para isso, né? Então, para que possamos entender melhor essas atitudes dos líderes, nós vamos analisar como era o antigo modo de liderar e como vem mudando para o novo modo de liderança, né? Então, antigamente, existia uma separação entre líder e liderado. O líder tinha sentimento de ser superior, né, de ser alguém melhor, a visão de apenas cumprir os objetivos. O líder, ele vendo apenas os objetivos materiais da organização, ele via em um conflito, né? Existia um conflito, procurava de quem era a culpa, ou seja, ele não procurava entender o que havia acontecido, mas ele procurava o culpado, né? E onde os setores dentro da organização eram isolados, cada um fazia a sua obrigação e pronto, e ponto, né? Hoje em dia não, né? Existe um novo modo de se liderar. Então, existe uma relação entre líder e liderado. O líder tem um sentimento sincero de igualdade e amizade, realmente. Existe uma visão de crescimento.
né? O líder, ele vê objetivos, ele consegue, né, vendo objetivos superiores de valores da organização e do colaborador, ele consegue agregar isso, a ideia, né, que o colaborador tem, se ele tem inspiração, né, ele tem vontade de fazer algo pela empresa, uma ideia nova para colaborar com a empresa, o líder, ele ouve e diz se é viável ou não, se dá para fazer ou não. Em um conflito, o líder de hoje em dia, ele procura conversar e mostrar a oportunidade de aprender com o erro. Os setores, eles são em redes, formando uma equipe, né? Isso é muito importante. Então, a gente vai ver agora a diferença entre o chefe e o líder, né? O chefe é aquele que dirige as pessoas. O líder é aquele que aconselha. O chefe inspira medo nas pessoas, ou seja, as pessoas elas obedecem o chefe por medo, não por respeito. O líder, ele gera entusiasmo e motivação. As pessoas respeitam ele, né? E se veem nele uma motivação. O chefe sempre diz: eu decido, eu resolvo. O líder diz: peraí, nós resolvemos, né? Nós somos uma equipe, trabalhamos juntos. O chefe se preocupa com as coisas, o líder se preocupa com as pessoas e com seus colaboradores. O chefe só enxerga o hoje. O líder pensa e se preocupa sempre com o amanhã, né? Com o futuro. O chefe culpa seus colaboradores pelas falhas, por algo que não deu certo. O líder, ele ajuda a corrigir as falhas, né? O chefe dá ordens. O chefe usa as pessoas, enquanto o líder, ele desenvolve as pessoas a crescerem, né? Ele dá essa contribuição para os seus colaboradores. Então, isso é muito importante para que a gente possa realmente vivenciar uma nova liderança, né, dentro das empresas e que a gente possa fazer realmente uma liderança participativa. E como é essa liderança participativa? Realmente é vivenciar a equipe, né? A chamada liderança participativa, ela tem como objetivo juntar a equipe e incentivar os seus colaboradores a buscarem aperfeiçoamento e maior qualidade no trabalho. O que diferencia a gestão dessa liderança é que os colaboradores, eles são chamados a participar ativamente com opiniões sobre a execução das tarefas, mas a decisão final cabe ao gestor responsável. Esse modelo cria autonomia da equipe que estará preparada para tomar algumas decisões quando o líder não estiver presente, podendo dar continuidade ao trabalho. Então, a liderança participativa, ela se torna motivacional dentro das organizações, né? Onde eu tenho uma liderança participativa, eu tenho colaboradores motivados a trabalhar. Isso é muito importante. Então, o líder, ele abre os braços para entender o que seus colaboradores, né, o que a sua equipe traz para dentro da organização. Certo, gente? Até aqui. A gente vai falar agora sobre clima organizacional, tá? Alguém ouviu falar sobre cultura organizacional ou clima organizacional, meninas? Vocês já ouviram falar? Bom, vamos lá. Então, o clima organizacional, Alessandra, ele é realmente, de fato, como o próprio nome diz, né? É o clima dentro da empresa, né? O ambiente de trabalho, como as pessoas convivem, né? Dentro do seu ambiente de trabalho. Então, cada indivíduo, ele traz sua personalidade, né? Mas o importante é que exista um clima bom, né? Um clima, como que eu posso dizer? Agradável de trabalho, tá? Então, eu devo me esforçar, apesar de algumas vezes o clima está difícil, mas eu tenho que ajudar e colaborar com o clima dentro da organização. De que forma? Entender mais o lado do outro. Hoje em dia, nós temos uma palavra que está muito na moda, empatia. Né? Então, me colocar no lugar do outro, como eu vou entender o outro.
A forma como eu estou tratando o meu colega de trabalho ou meu colega de turma é a forma como eu gostaria de ser tratada? A forma como eu trato a minha professora é a forma como eu gostaria que ela me tratasse? Então eu vou entender se eu estou tratando bem ou não. Eu gostaria de ser tratado como eu trato as outras pessoas? Isso é empatia, né? Então, ter empatia ajuda muito no clima dentro da organização. E a cultura organizacional, ela vem ser realmente a forma de convivência que existe dentro daquela organização. Como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, como as pessoas se tratam. Isso tudo compõe a cultura organizacional. Né? O clima organizacional é uma variável que influi diretamente na produtividade, uma vez que boa qualidade do trabalho conduzirá a um clima de confiança e respeito entre colaboradores e organização, aumentando as contribuições e as oportunidades para o sucesso das pessoas. As pesquisas indicam que os colaboradores com baixos índices de motivação utilizam somente 8% da sua capacidade de produção, enquanto nas empresas que motivam os seus funcionários, esse índice é de até 60%. Então, a gente tem uma diferença absurda, né? Nesse percentual levando em consideração quando os funcionários eles são motivados. Então, seu trabalho motivado, isso tudo ajuda com que eu colabore com o clima organizacional, realmente. Então, o clima organizacional ele é a visão em conjunto da forma como os colaboradores da empresa percebem o seu ambiente de trabalho e o que pode influir na sua motivação e o seu comportamento. Logo, é um indicador de satisfação. Hoje existe uma pesquisa também que algumas empresas elas fazem, que é a pesquisa sobre clima organizacional. Se eu quero saber como os meus colaboradores eles estão, se eles estão sendo motivados, se eles estão trabalhando, se eles estão satisfeitos com a empresa, né? Eu faço uma pesquisa de clima organizacional. Existem empresas e hoje em dia os psicólogos também já são capacitados para fazerem esses estudos nessas pesquisas. Então, com base nas respostas dos meus colaboradores, eu vou entender de que forma está o meu clima organizacional. Certo, gente? Então, o clima organizacional, por exemplo, ele ajuda muito na qualidade de vida do ser humano, né? Então, veja quais as principais causas para um clima organizacional ruim. Quando uma pessoa não ajuda a outra em uma equipe, quando o colaborador não se dá bem com o proprietário da organização rural ou com o seu gerente, a falta de comunicação entre as pessoas, a injustiça na remuneração, a falta de valorização dos trabalhos dos colaboradores. Então, essas causas geralmente acontecem quando aumenta a rotatividade da organização, saída de funcionários e entrada de outros para substituí-los, as reclamações trabalhistas, o retrabalho, né, fazer o mesmo trabalho 2 ou mais vezes, o funcionário desperdiçando produtos e o gestor sem compromisso, né? Então, realmente gera custos para a empresa, né? Que custos são esses? Custos com rescisões de trabalho, né? Ou seja, você vai pagar pelo aquele funcionário pelo tempo que ele despendeu ali pela organização, né? Então, tem um custo alto, a empresa tem um custo alto para isso. Custo com seleção e treinamento, ou seja, você vai selecionar, você vai perder um tempo, né? Para que traga para selecionar um bom funcionário para sua empresa. Quando esse funcionário entra, você tem que capacitar ele para que ele possa ter um bom trabalho na empresa, né? Para que ele possa exercer um bom trabalho na empresa. Então, é muito importante isso. Então, como eu estava falando sobre as pesquisas e avaliações sobre o clima organizacional, né? Hoje em dia, existe já uma pesquisa que é feita sobre isso, né? Então, a pesquisa de clima organizacional, elas devem tem alguns itens que devem ser avaliados, como esse que nós vamos ver, né? O trabalho em si que é realizado pelo colaborador,
o salário, a comunicação, o relacionamento entre as pessoas, a estabilidade no emprego, os benefícios, condições físicas do trabalho, relacionamento empresa e o sindicato e o funcionário, a disciplina, a segurança e a qualidade de vida. Então, é muito importante para que essa avaliação ela seja feita e para que a gente possa entender, né, de que forma isso traz um bom desenvolvimento para a empresa. Então, gente, a gestão de trabalho, a gestão de pessoas, desculpem, como a gente pôde ver, ela é fundamental para ajudar a empresa, a organização, a se tornar cada vez mais competitiva no mercado de trabalho. Então, valorizar o meu colaborador, dar ferramentas e capacitá-lo sempre, treiná-lo para que ele possa sempre ter um bom desenvolvimento do seu trabalho é de suma importância para a empresa. Então, eu desenvolvendo e capacitando o meu funcionário, o meu colaborador, eu vou também desenvolver a empresa, deixá-la mais competitiva dentro do mercado, né? Então, o que é importante para a empresa hoje em dia? É ter colaboradores treinados, capacitados e motivados para trabalhar. Assim, ajudam a empresa a crescer no mercado. Bom, esses tópicos foi o que eu separei hoje para a gente entender realmente, de fato, como a gestão de pessoas trabalha dentro das organizações, né? Aqui encerra, né, o nosso conteúdo de hoje. Que bom, Alessandra. Acho que se a gente tivesse presencialmente, realmente a gente poderia produzir mais, né? Porque é um assunto bastante interessante em que a gente pode trocar experiências realmente. Eu poderia contar para vocês algumas experiências que eu vivi, que eu tive já na minha vida profissional. E assim vocês poderiam também me contar e a gente poderia ouvir as expectativas de vocês também, né, com a profissão de vocês, o que ela traz de novo, o que Santarém pode proporcionar para vocês, né, enquanto técnicos já, né, recém-formados, e após essa pandemia, como vai ser, né? A gente poderia conversar mais sobre isso. Mas eu estou à disposição. De gestão de pessoas, não. Mas as outras disciplinas, sim. Poxa. Que bom, gente, que vocês gostaram, meninas. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Que bom que vocês me acompanharam realmente e participaram da aula. Para mim é muito importante. Muito bom. Agradeço muito vocês pela presença de vocês. E eu vou abrir agora para questionamentos, né? Observações. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, querem fazer alguma observação? Eu estou à disposição de vocês. A gente vai abrir, quando a gente encerrar aqui, a gente vai abrir o chat, né? Para que a gente possa lá expor, contar alguma experiência, ou que a gente possa conversar mais sobre isso. Ou para os colegas de vocês também, eu vou postar essa aula, tá? Ela está sendo gravada. Eu vou postar lá na ferramenta mensagem do AVA. E aí vocês vão poder assistir quando quiserem. Tá certo? Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento, observação? Tudo certo? Então, meninas, muito obrigada. Eu vou agora lá para o AVA acompanhar vocês, tá bom? Boa noite, Dília, Alessandra, Cirlei. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, gente. Boa noite.